O pai de vocês sofreu um acidente. Sim. Cara, eu fiquei muito triste, galerinha. Daí, quando a mãe chegou, ela não se lembrava de nada, gente. Sim. Foi Foi chato. terrível. Mas eu fiquei muito triste por causa dela. Eu fiquei muito triste que ela tinha sofrido um acidente que ela podia perder a perna. Depois de dos necrosou, né? Sim. Podia perder a perna. Eu fiquei muito triste, mas aí lembramos que temos um Deus acima de todos. Sim. Que pode fazer milagres. Pra você também. Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! Toda sexta-feira nós temos uma missão única. Hoje, pessoal, quero dizer que eu fiquei muito feliz em estar aqui nesse programa, que esse programa possa edificar muitas das vidas das pessoas, e é isso que eu queria falar. Uau! E também está comigo Yasmin. Oi, gente, tudo bem? Eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui. É uma honra e é gratificante a Deus. Uau, que demais! Eu conheço vocês, né? Desde o ventre da mãe. E eu quero que vocês se apresentem, por favor, para os nossos telespectadores, começando pelo Jonathan. Boa noite, galera. Eu sou o Jonathan, tenho 14 anos, estudo na escola adventista. Estou muito feliz de estar aqui, é uma grande honra para mim. Que saber que o meu pai está aqui, eu me inspiro muito nele. Quando crescer, eu quero ser um pouquinho do que ele já é. Vou tentar ser melhor, porque ele é top, gente. E é isso, galerinha. Uau! Yasmin, você? Então, gente, meu nome é Yasmin Rosa do Nascimento, eu tenho 12 anos, eu sou da escola adventista, estou na 7ª série e o meu pai, eu amo muito meu pai. Uau, que demais. Então vocês já perceberam que são meus filhos, né, gente? Então, programa especial das crianças, eu trouxe alguém aqui que tem propriedade para poder falar desse assunto de crianças. Então, eles estão aqui. Jonathan, pra ti, cara, o que é renovar a mente? Renovar a mente pra mim é transformar a mente, né? Que a gente pensa em muitas coisas e pra gente ter uma renovação, a gente tem que transformar ela. Como, por exemplo, se a gente pensa algo ruim, sempre algo ruim, a gente tem que transformar essa, que é a renovação, transformar para algo bom. Como que a gente consegue isso? Vendo renovamente. Uau, que demais! Vendo novamente, galera. Isso é muito importante. Aqui, várias vidas de vocês aí, de casa, estão sendo edificadas. Verdade. E pra ti, Yasmin? Renovar a mente pra mim é expandir e não ficar vivendo em um mundo pequeno e ficar olhando e vendo os exemplos e buscando mais a Deus e tendo exemplos como o pai. O pai é um exemplo muito bom, que a gente sempre tem a caminhada com ele e ele sempre está renovando mais a nossa mente. Uau, que demais. Meu Deus, vocês estão assim surpreendendo. E eu fico até orgulhoso de ter vocês aqui, né, para falar nesse dia especial, nessa semana que estamos celebrando o Dia das Crianças. E como é bom, né, eu me sinto honrado também ter filhos como vocês. E deixa eu fazer outra pergunta para vocês, já falaram aqui, a palavra de Deus, o livro de Romanos, capítulo 12, fala sobre o processo realmente dessa renovação da mente, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Tá aí, vocês acham assim que é possível, tem jeito de nós mudar a nossa maneira de pensar? O que vocês acham? Aqui primeiro. Pode ser. Quer mudar a nossa mente? Isso. Sim, a gente consegue mudar a nossa mente orando a Deus, lendo a Bíblia, lendo a palavra, que é a Bíblia, sim. Orando. E com isso a gente consegue mudar a nossa mente, também com o programa. E é isso. Show. E pra ti? Pra mim, mudar a mente é, como eu falei, né, expandir e também buscar exemplos. Ir pra igreja, buscar ter mais uma a Deus. referência, Ter assim, uma referência pra mim. Boas referências, boas né? referências. Porque na idade que vocês estão, muitas vezes TikTok, Instagram, por aí vai. E algumas referências que não são tão boas assim, nesse meio que vocês estão vivendo. E como que vocês fazem para se blindarem, né, dessas influências que vêm lá do mundo, assim, de influências de TikTok, não sei o quê. Como que vocês fazem isso? Acho que a gente tenta não ver
essas coisas ruins do mundo, que tem muitas. Se você procurar, você vai achar, óbvio. Não tem nem o que falar. Mas como a gente pode se blindar, gente? Ora a Deus bastante, gente. Vamos à igreja, gente. Vocês precisam, no mundo de hoje, tá perdido. Nós estamos perdidos. Ainda mais nós, adolescentes, jovens, estamos perdidos. Então, busque a Deus, você aí de casa. Busque. Sim, e Yasmin, e no meio, né, na escola, as meninas ali, todo mundo, né, falando, porque na idadezinha aí já estão falando em namorinho, em beijar aqui, beijar ali, coisa aradinha, né? Como é que tu faz, assim, pra te se blindar dessas situações, Yasmin? Primeiramente, se eu honro a Deus e tenho uma intimidade com Ele, eu já vou falar que isso é errado para as gurias. E falar que isso é feio, né? Pela na cidade é horrível isso. Sim. E falar que Jesus é o melhor caminho que tem para se blindar e que a gente tem que guardar o nosso coração. Sim. E vocês conseguem influenciar essa galera, assim? Vocês no meio deles, tá tudo falando e coisa arada. Vocês conseguem, de verdade, sim, influenciar eles para as coisas boas? Eu acho que sim, galera. Eu acho que sim, né? Ou vocês, Tomara que sim. Tá, vocês influenciam ou são influenciados? Não, eu influencio. Nós influenciamos. Vocês influenciam? Como se vocês influenciam? E agora? Vamos ver. Como a gente influencia? Eu posso falar? Claro. Na nossa igreja, Conver, a gente tem um culto de adolescentes, que é o Start. E daí a gente influencia essas pessoas a irem. Sim. Que lá, a palavra é muito boa, gente. Você é adolescente, vá, Converte Tubarão. E a gente é mudado lá. Tem oração, tem louvor. E lá a gente muda o nosso coração. Legal. E várias pessoas, várias adolescentes já aceitaram a Deus como seu único e suficiente Salvador lá. Tá, e pra vocês, assim, esse mundo de crente, né? Essa galera crente, como é que vocês olham pra essa galera, assim? É de boa pra vocês? É uma galera que vocês gostam de estar? Na igreja, por exemplo, vocês gostam? Muito legal. É muito top. Bem-vindo ao hospício, né? Nossa, a galera é muito louca. É maluca. Nós pula adorando a Deus. Nós se diverte, risada pra cá, risada pra lá. Eu mesmo sou baterista. Quando a música começa a esquentar, eu tô aqui, ó. Nossa, Pau pega. Cabelo pro ar, é muito legal. Então vocês conseguem realmente viver a verdade da igreja, né? Porque às vezes nós vemos aí uma geração que muitas vezes quer se afastar, né, da igreja, das coisas de Deus, porque é caretice, meu pai força eu fazer as coisas, minha mãe força. E vocês estão passando isso com tanta leveza que a gente fica até feliz em poder ouvir que existe uma realidade diferente do mundo, né? E que vocês estão exercendo com tanto amor, dedicação, essa causa do reino de Deus, né? E realmente, gente, eles nos ajudam bastante lá na igreja, eles colocam a mão na massa. O Jonathan é baterista, a Yasmin ela dança no Ministério de Dança, e aí ajuda também no telão. Estão sempre envolvidos, mas de uma forma leve, nada obrigado, tudo muito tranquilo, não é verdade, gente? Sim. Bem de boa, né? Por isso vocês gostam de fazer o que estão fazendo, né? Muito top. Que bom. Tá, e como nós podemos, através da Bíblia, como que vocês veem as histórias da Bíblia? Através das histórias da Bíblia, assim, vocês têm alguma referência para a vida de vocês, para que vocês possam estar praticando? Uma história que eu já ouvi, pai, eu achei legal, aquela história, aquela outra história, que viveram esse processo de renovação da mente. Esses dias o pai compartilhou, né? A palavra de Jó, cara, ele é top. Deus falou pra Satanás, queria tocar na vida dele, mas Deus sabia o quanto o cara era top. Daí Satanás humilhou ele, encheu ele de ferida, deixou ele pobre, essas coisas tudo. Tirou a família. Nossa, esse cara foi top. Quer falar? Tipo assim, eu também achei essa história muito importante, porque teve uma parte que o pai, né, explicou pra nós que ele subiu um monte e começou a se coçar com um cacto de vidro. Sim. E a mulher telhas. De telhas. A mulher dele foi lá e perguntou: Jó, por que tu tá se humilhando aí por Deus? Amaldiçoa esse Deus logo. Eu acho que é assim que se faz. E ele falou assim: bobagem, mulher, eu vou adorar o meu Deus. Ele tem uma renovação de mente, porque
por dentro, como o pai disse, por dentro ele pode estar machucado, horrível, péssimo. Ele tem uma renovação de E por fora ele tá, não, bobagem, o meu Deus, eu sirvo ele e eu quero sempre servir ele. Meu Deus, que história magnífica essa história, né? E realmente ele mostrou que é possível sim passar pela tempestade, passar pela tribulação, passar pelos obstáculos e viver um processo de renovação na mente. Então você que está em casa aí, quem sabe como Jó, né, ou muito menos do que Jó, você está murmurando, você está criticando, você está questionando, você está lamentando, né, a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida e você não está conseguindo olhar as coisas boas. Então, pare tudo, comece a ver aquilo que Deus já fez na sua vida, porque a partir de então você vai poder viver esse processo de renovação. Fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes, telefone para contato é 3628-1414. Tudo que você precisa. Nascimento e a Yasmin Nascimento. Né? Jonathan, eu terminei o último bloco, a gente falando sobre esse processo de renovação da mente, no mundo que nós estamos vivendo, como que nós vamos fazer para lidar com as situações, tudo que vem acontecendo. E para vocês, assim, como que vocês veem Deus mudando a mente das pessoas? De que maneira Deus vai conseguir transformar a mente das pessoas? Por quê? A nossa mente é mal, né? O mundo é mal. Então a nossa maneira de pensar sempre vai pender para aquilo que não é tão bom assim, né? Não é tão legal. Então como que vocês veem Deus fazendo essa transformação, Jonathan? Deus trabalha de várias formas, né? Tipo, a gente tem o encontro com Deus, Sim. né? Que as pessoas saem muito das pessoas frustradas para as pessoas alegres, assim, com a presença do Espírito Santo. Elas são mudadas naquele lugar. Como que a gente muda no encontro com Deus? Nós oramos um monte, lemos a palavra e assim nós mudamos a pessoa. Tipo, as pessoas que chegam lá tristes, com vontade de se matar. A gente fala lá no encontro com Deus, vocês é melhor, né? E vocês mudam o pensamento e o ver das pessoas da vida. E aqui também acontece no renovamento. Sim. Né? No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus ela diz assim, ó, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então eu vejo que é importante realmente nós conseguir, né, tirar os nossos olhos daquilo que é do mundo e buscar aquilo que é de Deus. Na tua vida, Yasmin, assim, os teus pensamentos, como é que funciona? Assim, como eu tenho uma terapeuta em casa, ela tá sempre me ajudando e me auxiliando. Então, quando vem aqueles pensamentos ruins, eu paro, mãe, por que esse pensamento tá vindo? Ela pergunta, por que tu tá triste, filha? E assim vai mudando, daí ela vai me ajudando e também é bom, quando a gente quer mudar, assim, acreditar que o Senhor é o nosso único e salvador. Uau. E pedir, tipo, e perguntar, Senhor, o que eu faço nessa situação? Sim. Como é que eu mudo a minha mente nessa situação? Sim. E você já tiver algum sentimento, assim, porque tudo começa na mente, né? Tipo Sim. assim, começa na mente. Aí, por exemplo, tô triste. Aí meu rosto fica triste, o meu corpo vai respondendo àquela tristeza, né? Então, tipo, tô com dor. Aí o corpo ele vai respondendo àquela dor, né? Então, tipo assim, vocês já passaram por momentos assim na vida de vocês, nesse sentido de, não tô muito legal, tô ficando muito triste. Não, mas peraí, existe um Deus que pode me ajudar, existe um Deus que pode, sabe, que está disposto a estender as mãos para mim, existe um Deus que eu já ouvi na Bíblia, já ouvi histórias dele, existe um Deus. Vocês já passaram por isso? Já. Eu vou falar, né? Tá. Eu passei isso, eu fiquei muito triste quando vocês sofreram um acidente. Daí eu fiquei angustiado. Naquele mesmo dia, antes de vocês saírem, eu já contei 1 milhão de vezes essa história. O pessoal não sabe, pode contar de novo. Não sabe, né? Vocês não sabem ainda. Mas no mesmo dia, eu tava em casa, porque era pandemia, eu acho, alguma coisa assim. Eu tava na aula online. E eles foram sair e eu senti uma dor imensa aqui no meu coração, uma dor assim, insuportável. Daí, logo depois, chegou
a minha tia Joyce, e ela chegou falando, o pai de vocês sofreu um acidente. Sim. Cara, eu fiquei muito triste, galerinha. Daí, quando a mãe chegou, ela não se lembrava de nada, gente. Sim. Foi Foi chato. terrível. Mas eu fiquei muito triste por causa dela. Eu fiquei muito triste que ela tinha sofrido um acidente que ela podia perder a perna. Depois de dos necrosou, né? Sim. Podia perder a perna. Eu fiquei muito triste, mas aí lembramos que temos um Deus acima de todos. Sim. Que pode fazer milagres. Pra você também. E tu, Yasmin? Eu acho que eu nunca vivenciei assim. Eu acho que eu nunca vivenciei. Provavelmente sim, mas tu não tá lembrando Não tô agora. lembrando do momento. Até o Jonathan trouxe a memória desse acidente que a gente sofreu. Acho que foi em 2019, se não me falha a memória, 2021. A gente sofreu um acidente e foi um acidente bem grave, assim, com a gente. E realmente a Thaís ficou apagada, né? Eu consegui porque eu vi o acidente, a gente estava indo de moto, o carro veio e bateu em nós. E aí a gente foi pro hospital, a Thaís ficou tudo ruim lá no hospital e tal, e não voltava, a mente dela teve um trauma, né, na realidade. Então a mente dela não conseguia voltar e fiquei o dia inteiro praticamente com ela lá no hospital e a perna dela ruim também. E aí a gente teve essa experiência que não foi muito agradável, né, que eu perguntava para os médicos, e aí, doutor, ela vai ficar boa daqui a pouco, como é que tá? Não, até as 4 horas, até 1 hora ela tem que voltar. Isso era às 9 horas da manhã, 10 horas por ali. Até 1 hora ela vai ter que voltar com a mente de novo, tranquila ali, não sei o quê. Aí chegou 1 hora, e aí, doutor? E ela não tinha voltado ainda, ela estava naquele processo, perguntava toda a vida a mesma coisa, não sabia o que tinha acontecido e tal. E aí eu me lembro que chegou 5 horas, o médico, não, vou ter que liberar ela vai assim mesmo como tá e, né, seja o que Deus quiser. E aí a gente levou para casa, eu levei ela para casa, e aí chegou lá em casa, ela, juntamente com as crianças, eu nunca me esqueço que até foi o Jonathan, né, que ele teve um momento lá que ela estava tão assim, falando a mesma coisa sempre, aí ela ficou deitada no sofá, aí as crianças brincando ali, daqui a pouco ela assim, vocês não me viram, vem cá me dar um beijo. Aí daqui a pouco passava um tempo, de novo, filho, vocês nem me viram aqui. Ficava nessa vibe ali, né? Que loucura, nós sabemos. Por isso você precisa viver uma renovação na tua mente, hein, meu irmão? Você precisa viver uma renovação na tua mente aí. E aí eu me lembro que teve uma hora que o Jonathan me chama de canto, assim, né? A gente sai de cena, ele vai lá pra trás de casa, lembra? Eu lembro, eu fui junto. Tu fosse junto? Fui. E aí chega lá, ele abraça e fala assim, pai, a mãe não vai voltar, ela vai ficar assim. E eu tive que me encher de fé e dizer, não, daqui a pouco ela volta, em nome de Jesus ela vai ter que voltar. E vocês ficam tranquilos que vai dar tudo certo. Deus está no comando de todas as coisas. Então, aquilo que a gente estava vendo realmente era um processo difícil, mas o que saiu da boca é que fez realmente toda a diferença naquele ambiente de milagres. Então, você precisa saber lidar com os seus pensamentos. Não é porque você pensou que vai acontecer. Você tem o poder, sabe? O inimigo ele lança algumas setas, ele sempre vai lançar alguns pensamentos maus para fazer você desanimar, fazer você retroceder. Mas se você estiver posicionado em Deus, estou vendo o ambiente ruim, estou vendo o ambiente que não é legal, estou vendo doença, fracasso, estou com medo até. Mas só quando você abre a sua boca, sai palavra de fé, sai palavra de vida, sai palavra de esperança, pode ter certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Que a palavra de Deus diz, sede minhas testemunhas de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então são esses testemunhos que vão trazer para a sua vida uma renovação, uma evolução e uma transformação, ok? Vocês estão comigo aí? Tá fazendo sentido o programa de hoje? Tá legal? Que bom que você está comigo aqui. Eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast Renovamente. Quero agradecer ao meu amigo Camilo Motos. Gente, moto com qualidade, preço especial. O Camilo Motos, ele está comigo aqui desde o início do programa, sabe? Desde o início, patrocinando, apoiando. Ele acredita nesse projeto, ele sabe do poder que tem esse projeto para transformar a sua vida. Então tá comigo desde o início aqui, mais de 200 motos
sabe? Desde das pequenas cilindradas até as maiores cilindradas, gente. Você vai lá. Também nós temos uma campanha lá no Camilo. Se você comprou uma moto, você, se quiser ganhar de brinde o meu livro Renovamente, ele vai dar para você um livro de brinde, ok? Com uma moto boa, nova, e também você vai poder viver um processo de renovação na sua mente. Falando aqui sobre, até terminaram contando um testemunho, que foi muito poderoso, né? Testemunho do acidente que a gente viveu. E vocês tiveram que viver esse processo de renovação na mente de vocês. Pois bem, essa renovação é de boa para a gente estar vivendo, porque muitas vezes a gente está vendo o que é ruim, a gente precisa transformar no que é bom. E só vamos conseguir através do momento que a gente tem uma palavra, né? Então, assim, eu já li a Bíblia, eu já ouvi um testemunho, a minha mente já foi transformada. Por quê? Porque o que eu não sei se torna praticamente impossível de eu chegar, porque eu não sei como que é. Mas agora, se eu sei, se torna algo mais fácil e mais tranquilo. Em relação, né, a gente sabe que a idade que vocês têm é uma idade que observa tudo. Vocês estão sempre observando. É a roupinha de marca, é o tênisinho que a menina veio que é diferente, é o cabelinho que está agora na moda e tal. E nessa situação que vocês vivem, nesse mundo que está tão rapidinho, né? Aí pega lá o youtuber tá comendo uma coisa que vocês não comeram na vida e vocês estão assim, deixa eu comer também, não sei o quê. Como é que vocês fazem para vocês lidarem? Porque dentro disso tudo, podemos ter também um sentimento de quê? De inveja, né? Vou invejar os outros, eu tenho inveja, aquela menina é muito nojenta, aquele guri eu não gosto dele porque ele se acham, né? Como é que vocês fazem para lidar com esses sentimentos dentro de vocês? Jonathan? Tipo assim, às vezes acontece, né? Mas o que eu acho que às vezes, quer dizer, às vezes não, sempre, eu tento aproximar as pessoas, fazer novos amigos, Sim. Conversar com todo mundo que tá na roda. E às vezes surge, né? Mas eu não tenho, porque eu sou eu. Eu tenho a minha identidade, eu não tenho inveja dos outros. Eu sou eu. Muito bom! E assim, e você? Eu é um pouquinho complicado, assim, né, gente? Porque menina é mais difícil de lidar com menina, né? Então, às vezes eu tento, às vezes a outra guria já não quer, né? Sim. Mas eu tento, assim, falar, conversar, fazer amizade, né? Sim. E tu és tranquila, assim, ô Yasmin, depois pro Jonathan, a mesma pergunta. Porque, por exemplo, assim, a gente sabe que nesse mundo de vocês tem muitos segredinhos, assim, né? Segredinhos daqui, segredinho dali. E tá, não conta pra ninguém. Pelo amor de Deus, é a minha vida que tá na roda. E aí, tipo assim, de repente, porque pode acontecer, a gente não tá, né? Pode acontecer de um dia a gente pegar Segredo não conta. Jogar os entes. Não, gente, só não pode falar. Não conta pra ninguém. Só não pode falar isso. Tá, mas por exemplo, aí teve um segredo de alguém que foi contado pra vocês. Aí vocês, né? Não, tranquilo, pô. A amizade nossa É nossa. é nossa. Não vou falar pra mim. E aí, de repente, você pega e pum, soltou. Falou. Aí a pessoa que contou o segredo, a pessoa pode ficar magoada, sentida e tal, e tal, e tal. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas como é que vocês fazem para mudar essa história, assim? Porque aí vocês têm que ter... Yasmin, como é que tu faz para mudar essa história? Porque, por exemplo, a pessoa ficou ofendida, pô. Eu contei o segredo pra Yasmin, contei pro Jonathan. Pô, eles foram lá e falaram. Pô, que saco. E aí? Então, a gente escolhe, né, pedir desculpa, né? Falar que a gente erra, né? A gente é pecador, né, querida? De pecador. Mas a gente erra, daí eu falo, né? Quero te pedir desculpa e pedir desculpa. E também eu tenho as influências, né? Que me ajudam, né? Sim. Influências boas. E sim. Tá aqui do meu lado, aqui. E ele sempre me ajuda em tudo. Em tudo, pra eu pedir desculpa. Fala assim... Ele me impulsiona a pedir desculpa pra pessoa que eu magoei. Entendi. Então. Que bom, né? Que bom ter o teu irmão do teu lado aqui. Pelo amor de Deus, imagina se não tivesse. O babado ia assim, né? Mas assim, isso é muito bom. É porque reconhecer que tipo assim, pô, que errei, né? Que errei, porque todos erramos, né, gente?
né? Às vezes você olha assim, mas é um segredinho só, tal, é coisa pouca, mas você errou, tem que pedir perdão, pedir desculpa, né? Tem que se humilhar mesmo, porque a pessoa confiou em você. E, Jonathan, e pra ti, assim? Eu geralmente não conto segredo. Se eu conto pro pai, pra mãe e pra minha irmã. Às vezes aparece o segredo, né? Não sei porquê, né? Mas às vezes aparece no meio das rodas. Mas eu tento não contar, porque segredo é coisa talvez íntima da pessoa. Gente, ele não conta, ele quer que as pessoas contem pra ele. Mas eu não... Quer saber o segredo todo, mas aí... Não, mas daí eu não jogo na roda, né? Entendi. É porque eu sei guardar segredo, daí eu quero mais, entendeu? Sai guarda, só conta pra 4 só, mas eu sei guardar segredo. Só pra família. Mais que isso não, galera. Tá, mas show. Então, assim, né? Então, dentro disso que a gente tá conversando aqui, o que a gente vê? A importância de você saber identificar quando você errou, né? Porque errar, todo mundo vai errar, faz parte. Agora, reconhecer o erro, que aí isso é honroso, né? Isso que traz honra para uma pessoa, isso que faz que a pessoa tenha maturidade de crescimento, né? Não, eu nunca erro, eu nunca... Aí, né, lá na frente você vai errar e aí o tombo vai ser muito grande. Então, a gente é propício também a errar, propício às vezes falar o que não queria, pensar muitas coisas que não são legais. E o bom é identificar e buscar, né, buscar ajuda, buscar, como tu falou, né, Yasmin? Pô, eu falei, meu irmão, graças a Deus, ele me ajuda nesse processo, ele me dá um refrigério na minha mente para mim poder identificar. Então, é melhor, por isso que a Bíblia fala que melhor é ser 2 do que um só, né? Então, aí vocês 2 estão vivendo isso, né? E a idade de vocês pertinho, então vocês estão praticamente no mesmo grupo de amizade, e isso realmente é muito bom. E para vocês, o que é importante numa amizade, Jonathan? Eu acho que, pra mim, companheirismo, eu gosto, né? Um cara que é bondoso, não é se achando. Não, se achar, até eu se acho, né? Eu gosto de me achar. Um cara gente boa, assim. É isso que, pra mim, é importante numa amizade. Um cara que não fica falando mal nas costas. Uma pessoa diferente, como ela. Eu sou diferente. E humilde. E humilde. E humilde, igual a tu. Humilde eu sou. Mas daí, quando é pra falar de mim, eu sou top. Eu sou eu. Me identidade. Yasmin, e pra ti? Pra mim, tem que dividir o mesmo neurônio, né? Porque eu sou meio Desculpa aí, galera. doidinha, assim, da cabecinha. A outra pessoa tem que dividir o mesmo neurônio que eu, né? Ser doidinha comigo, é isso aí. Confiança também é uma coisa muito legal, né? Que eu acho muito bom, confiança. Companheirismo, como o Jonathan falou, porque eu acho que todo mundo gosta de pessoa companheira, né? Acho que é isso mesmo. Muito bom. Então, são características que são necessárias para um bom relacionamento. Gente, e aí? Vocês estão aprendendo aqui hoje nesse programa especial com o Jonathan e a Yasmin, né? Como é bom nós aprender, nós ouvir também dessa nova geração que está vindo, aquilo que é necessário para termos. Que Deus abençoe vocês aí poderosamente. Pessoa e Transportes, Bicanca Transportes. Jonathan e Yasmin, eu quero conversar com vocês agora nesse bloco. Nós já estamos no último bloco aqui, né? O tempo passou muito rápido mesmo. Pois é. Mas vamos lá. Sobre algumas experiências que vocês tiveram com Deus, né? Que vocês viram uma renovação, assim, que vocês, poxa vida, eu não sabia que era tão assim. E eu tive já uma experiência com Deus. Como que foi? Conta pra nós. Então, a minha experiência foi que eu tava fazendo meu devocional, né? E o meu irmão tava dormindo. Eu tava fazendo meu devocional e eu coloquei um louvor. E Deus estava falando muito forte no meu coração para eu falar em línguas. E eu comecei a falar em línguas, e eu comecei a gritar, e eu comecei a sentir muita presença de Deus. Meu corpo estava queimando muito forte, e eu comecei a chorar e tudo mais. Sim. Foi muito bom esse dia. Foi muito bom. Foi um dia que tu estava aleatório, tipo, vou fazer meu devocional de boa. Eu coloquei a musiquinha ali pra tocar e comecei a sentir a presença de Deus. Eu fui mais fundo com a presença de Deus. E isso. Uau, que experiência maravilhosa. Quantos anos tinha, tu lembra? 12. Foi recente. Foi esse Experiência nova, então.
Pô, que bênção. E Jonathan, tu? Olga, pessoal, né? Eu tive já umas 2, 3 experiências, posso falar? Claro, deve. Daí, a primeira, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 9, 11, por aí. Daí eu tava andando na igreja, daí eu escutei o meu nome, chamar meu nome, Jonathan. Daí eu olhei pra trás assim, não vi ninguém. Daí eu, Jonathan de novo, olhei pra trás também, não vi ninguém. Daí depois que eu fui conversar com vocês, que eu entendi que era o chamado do Espírito Santo. E outro também que eu tive foi no encontro com Deus, que se você não foi, vai na sua igreja. Que é muito tremendo, é muito top. Que, tipo assim, nós estávamos lá no encontro, daí a gente recebeu a palavra de Deus e tinha uns 10 minutinhos para tu ficar sós com ele, orando, sim. Daí eu sentei no meu cantinho, comecei a orar e chorei um monte, que eu senti ali a chama dentro de mim queimando. Eu sei que ainda vou queimar muito mais, Amém. espalhar muitas coisas para você, adolescente que está aí, ou para você mais adulto. E é isso que eu queria falar, que, cara, é tremenda a experiência com Deus. Eu recomendo você a ter. Eu também já tive outra experiência, né? Vou falar aqui. Sim. Que foi junto com vocês estavam, com você e com a mãe, vocês estavam orando no quarto e eu era bem pequenininho, eu tinha uns 5, 6 aninhos. Eu decidi assim, vou lá orar com o pai e com a mãe. E eu comecei ali, e vocês começaram a orar por mim, eu comecei a orar com vocês, né? Vocês oraram por mim e foi pela primeira vez que eu comecei a falar em línguas. Sim. E foi muito bom esse dia também. Uau. Que essas 2 vezes ficaram muito marcadas no meu coração. Uau, que bênção. Glória a Deus por isso, né? Porque a gente sabe da importância, né? Pelo fato deles ser filhos de pastores, sempre tem essa máxima de tipo assim, são filhos de pastores, então tá tudo certo, né? Mas a gente entende que o quê? O filho de pastor, ele precisa ter a experiência dele com Deus, né? Uma coisa é o pastor ter a sua experiência, outra coisa é a esposa, outra coisa são os filhos. E aí nós sempre miramos nisso, assim, Deus, faça com que eles tenham a experiência deles contigo. Eu não quero que eles fiquem com base, né, que são filhos de pastores, ponto, e acabou. Não, mas que eles tenham essa revelação. Porque quando nós temos uma revelação clara de quem Deus é, automaticamente nós vamos estar mais blindados para nos livrar daquilo que o inimigo ele tem, daquilo que o inimigo pode trazer, daquilo que o inimigo pode fazer, né? Então, nós sempre oramos a Deus e estimulamos nossos filhos também a ter esse momento, essa experiência com Deus, para que eles possam entender. Não é o Deus dos meus pais, né? É o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Jesus, é aquele que eu conheço, aquele que eu tive uma experiência com ele. E essa experiência que marca realmente a história. Jonathan e Yasmin, nós já estamos chegando aqui quase no final do nosso videocast novamente. Né? A participação de vocês aqui realmente trouxe muito brilho, muita alegria. Né? Eu estou muito feliz em poder entrevistar os meus filhos, né? Saber que essas duas belezas raras saíram de dentro de mim também, juntamente com a minha esposa, obviamente, e que hoje estão aqui, né? Já o Jonathan com 14, a Yasmin com 12, e já estão tão, assim, falando, tão, sabe, com esse jeito, bem solto, à vontade, entendendo a identidade que tem, para que nasceram, por que nasceram, entendendo que não são mais qualquer crianças. Não, muito pelo contrário. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade clara. Então, isso que faz realmente muita diferença. Eu queria que, primeiramente, o Jonathan, né, olhasse para os nossos telespectadores, Jonathan, que você deixasse uma mensagem para eles, né, sobre a renovação da mente. Né? Tudo que você falou aqui, nós podíamos fazer um compilado aqui, meu Deus, foi muito maravilhoso o que você falou. Mas eu quero que você agora olhe para eles, né? Eu tenho certeza que a mensagem que tu carrega vai impactar a vida deles aqui. Eu não sei, uma história que tu lembra da Bíblia, alguma coisa que Deus falou contigo, que você pode compartilhar com eles agora para impactar o coração deles. Olhe para eles lá, vai lá. Gente, eu quero dizer, se você não busca a Deus, busque a Deus, que Ele é a fonte da sua salvação. E outra coisa que eu queria falar, a história de Noé, tenha fé igual a dele,
que muitos falavam que, tá escutando voz aleatória aí, vai fazer um bagulho imenso, dizem que é um Maracanã de tanto... Tão grande. É tão grande. Sim. Vai fazer uma arca tão imensa pra que tu não sabe se é verdade. Sabe se vai chover? Não sabe se vai acontecer. Que Deus é esse? Mandando tu fazer Nunca choveu até agora. essas coisas aí. E é isso, tenha fé igual a dele, gente. Porque a fé muda nosso pensamento, muda nossa vida. E é isso. E outra coisa, veja renovamente. Você vai sair daqui impactado com essa mensagem que nós carregamos hoje aqui, nós. E talvez mais pro futuro eu encontro você. E se der no meu coração, eu como adulto orar pela sua vida, eu vou orar. E se você quiser chegar em mim, chegue em mim, fale comigo, porque eu quero falar com você. Uau, muito bom. Yasmin, vai lá. Eu quero falar, né, que você tem que acreditar que o Senhor é único e salvador. E que tem que crer nele e continuar crendo, né? E tenha fé, como o Dio falou, tenha fé e coloque toda a sua vida, entrega toda a sua vida a ele, porque ele é o nosso único salvador, não tem outro igual. E também ver o programa Renovamente. É o melhor programa que você vai ver na sua vida. Uau, gente, olha, eu fico impactado assim pela propaganda do meu programa. Os garotos propagandas aqui do programa. Então, assim, gente, de verdade, né, que essa mensagem que o Jonathan falou, essa mensagem... E outra coisa, gente, lê o livro é o mais... Cara, o livro, todas as pessoas que leram até agora, o pai tá aqui para afirmar isso, todas elas foram edificadas aqui, ó, na mente. Se você tá com problema aqui, ó, na mente, ou leia o livro, ou também temos uma terapeuta entre nós, galerinha. Thaís Antunes. Procure ela que você vai sair com a mente transformada. Aqui, ó. Tudo aqui. Tudo aqui. São bons de propaganda, você é doida. Gente, então, assim, eu fico muito feliz, né? Eu, como pai, poder estar entrevistando vocês aqui, saber que a minha família tem sido uma voz nessa nação, sabendo que os meus filhos, como a palavra de Deus diz, que são um bom perfume para essa nação. E hoje vocês estarem aqui partilhando, né, o que vocês vivem, o que vocês viveram, partilhando com a gente que é possível sim uma criança, um adolescente buscar a Deus, ter a sua experiência com Deus. É possível, pai, mãe, influencie o seu filho aí numa igreja. Nós estamos falando de placas de igreja aqui, mas influencie o seu filho, porque é o melhor caminho, porque quando ele tem uma experiência com Deus, quando ele tem uma experiência com o amigo Espírito Santo, a vida dele vai ser realmente transformada e mudada. Então a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, ele não se perca desse caminho. Então assim, você precisa ser aquele que dá fundamento, que dá base, para que seus filhos eles possam estar caminhando em lugar firmes, tá bom? Então você pode ajudar os seus filhos, a sua família a viver esse processo. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do Jonathan, obrigado por ter vindo, e Yasmin, obrigado por ter participado uma grande comigo, honra, né? Que vocês trouxeram realmente a verdadeira essência que é do nosso programa Renovamente. Vocês conseguiram trazer o que é de verdade, o que é verdadeiro. Eu fico muito feliz com isso. Querem deixar o arroba de vocês, pessoal, seguir vocês? Claro. Então fala aí. O meu arroba é @Yasmin R. Nascimento. O meu é @ Jonathan.oficial. Ponto oficial. Acho que é assim, não sei, gente, não fico muito no Instagram. Não sou igual às outras crianças. Sou diferente. Eu sou diferente. Então, gente, acompanhe eles lá. E assim, se você precisar de uma oração e ver eles na rua, em algum lugar, pode chegar neles e pedir oração que eles vão orar pela sua vida, tá bom? Eles carregam uma mensagem de Deus. Obrigado, que Deus abençoe você. Tenha um maravilhoso final de semana. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração e